Hoje eu quero indicar pra vocês 4 mangás de um dos meus mangakas, de um dos meus autores de mangás favoritos, que é o Naoki Urasawa, e são títulos que, na minha opinião, são excelentes, que despertam aquela curiosidade e que prendem a nossa atenção até o fim, né? O começo é impactante, é intrigante, o desenvolvimento é legal, os personagens apresentados são muito bem desenvolvidos e a gente fica focado ali com aquele ímpeto de querer mais a cada novo capítulo. Então é por isso que eu quero comentar com vocês sobre 4 títulos do Urasawa que eu acho muito importante. Caso você não conheça o autor, começar por eles, que com certeza você não vai se arrepender e vai ser uma ótima experiência. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E quando se trata do Naoki Urasawa, né, que eu comentei, um dos maiores mangakas de todos os tempos, um dos meus preferidos, quando se fala no nome dele, automaticamente a gente já pensa em mistério e suspense. Não à toa ele é considerado o gênio do suspense japonês, né? Já vi vários artigos dando a ele esse título, e não é à toa, né? As histórias dele, no geral, sempre é norteada por essa ideia de mistério, de um crime, de uma trama muito bem elaborada, né, personagens muito bem explorados, cheios de camadas complexas e tudo mais. Então esse tipo de narrativa é associada com o Naoki Urasawa, torna a história mais brilhante, né, bem mais cativante pro leitor. E sem mais delongas, vamos comentar aqui, eu quero comentar com vocês quais são esses mangás, e o primeiro é Pluto. Não tem necessariamente uma ordem aqui, do melhor ao pior, enfim, nenhum é pior, tá, mas não tem uma ordem específica, é simplesmente uma ordem aleatória, né, randômica, que eu tô passando aqui pra vocês. E o primeiro é Pluto. Pluto, ele é uma história de mistério, ficção científica, e que é uma releitura de uma das histórias mais icônicas, né, do grande mestre, né, deus do mangá, Osamu Tezuka, que é Astro Boy. E aqui em Pluto a gente acompanha a história do detetive Gazet, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas enfim, então enquanto ele investiga uma série de assassinatos que vão acontecendo ali na história, que envolvem robôs, né, os robôs mais poderosos, mais importantes do mundo, aos poucos vamos percebendo que existe um padrão nesses assassinatos que acontecem. Então a lógica, né, o objetivo é descobrir o que é que tá acontecendo, quem está fazendo isso e por que está fazendo. Então é uma história de investigação e ficção científica, mistério, é muito interessante, muito legal mesmo. E além disso, claro, existe aquela narrativa mais profunda, né, com personagens complexos, justamente com a ideia de robôs terem sentimentos ou não, né, até que ponto os robôs podem ser associados com alguns sentimentos humanos, né. Então existe meio que essa ideia, né, do robô versus raça humana, e até que ponto o robô é simplesmente uma máquina que foi concebida apenas pelo ser humano para ter ordens específicas e nada mais além disso. Então tem um pouco dessa crítica aí social, é interessante, então vale a pena você dar uma lida. Inclusive, Pluto tem uma adaptação em anime que está disponível na Netflix também, com 8 episódios. Cada episódio ali tem em média 50 minutos, 1 hora de duração, mas vale muito a pena, é bem interessante, ficou bem adaptado. Então se você quiser conhecer também, se você não tiver tempo para ler o mangá ou você não gostar muito de ler, tem essa opção aí, essa outra opção também, que é você assistir o anime que está disponível no catálogo da Netflix. O próximo é Monster. Monster, quiçá, é o maior título do Urasawa, provavelmente, eu não sei, mas acredito que sim, porque quando se fala em Naoki Urasawa, muitas pessoas automaticamente já pensam em Monster, né? Porque Monster talvez seja a sua maior obra, o seu masterpiece, e não é à toa, né? Até porque, por mais que o final de Monster seja um pouco controverso ali, todo o desenvolvimento do mangá é muito bem feito, é muito bem elaborado, e aqui nós temos o surgimento de um dos maiores vilões da história dos mangás aí, dos animes e mangás, que é o Johan, né? Então, enfim, tem muita coisa legal que a gente pode aproveitar em Monster. Críticas ali, questões sobre a vida, a importância da vida, todas as vidas são iguais ou não, enfim, é muito legal. E aqui a gente acompanha a história do Dr. Kenzo Tenma, né? Ele é um cirurgião e ele acaba salvando a vida de um garoto que futuramente se torna um assassino em série, que é o Johan. E à medida que o Tenma, ele tenta consertar esse erro, entre aspas, que ele cometeu, salvando a vida do Johan, a trama ela vai se desenrolando com várias reviravoltas muito impressionantes. Então, mais uma vez aqui a gente tem a ideia, né, da vida humana ser importante. Então, é um erro porque ele acaba negligenciando outra vida em prol dessa, e essa acaba tirando várias vidas futuramente. Então, enfim, mas existe um questionamento aí, existe uma questão ética e moral que permeia a história de Monster. É muito legal, vale a pena você colocar no teu radar pra você ler. O próximo é 20th Century Boys, esse que é o meu mangá favorito do Urasawa, ele é o meu top 1 de todos os mangás do Urasawa, talvez pela ideia, né, o conceito
conceito mesmo do mangá, de apresentar uma parada meio futurista, mas ao mesmo tempo nostálgica e envolver crianças, sabe? Aquela parada meio Stranger Things, It a Coisa. Enfim, então eu gosto bastante de como é ambientado e dos personagens que são introduzidos na série, como que eles são desenvolvidos. Então talvez por isso o Train Century Boys seja o meu mangá favorito do Naoki Urasawa. E aqui em Train Century Boys nós temos aquela típica ideia que toda criança, né, já teve. E se as minhas ideias mirabolantes, os meus planos infalíveis, né, e tudo que eu imagino com a minha imaginação fértil e tudo mais, virasse realidade. E é justamente isso que acontece aqui em Train Century Boys. A história, ela segue um grupo de amigos que, enquanto crianças, tinham vários planos, né, várias ideias pro futuro da humanidade, e anos depois de criarem uma fantasia sobre salvar o mundo, eles se veem diante de uma ameaça real, uma ameaça que eles mesmos criaram e agora eles precisam combatê-la. E o bacana de Train Century Boys é toda a ideia meio flashback da coisa, sabe? A trama, ela é cheia de vai e vem, né? Por exemplo, é uma narrativa não linear. Então nós temos vários eventos que acontecem no presente e depois pula pro futuro, mas pra gente entender como que aconteceu aquilo no futuro, a gente precisa voltar pro passado e depois vai pro presente. Enfim, ele fica indo nesse vai e vem toda hora, assim, nessa linha de tempo completamente não linear, e a partir disso vai contando a história, vai ligando vários pontos que são necessários pra gente compreender o todo da narrativa. E além disso, nós temos, claro, o mistério, o suspense, toda a trama de conspiração, segredos, enfim, é uma obra sensacional e você precisa ler também, é por isso que ela tá aqui, né? Então coloca na tua lista aí também. E por fim, porém não menos importante, temos Billy Bat. Esse daqui talvez seja o título menos famoso, menos conhecido do Naoki Urasawa, mas que não fica atrás no que tange a ideias conceituais e ideias completamente geniais e complexas e que fogem ao jeito convencional de narrar, de contar uma história. Aqui em Billy Bat, o Naoki Urasawa mistura conspirações históricas com uma narrativa fantástica. O mangá ele vai seguir o Kevin Yamagata, que é um quadrinista que descobre que o seu personagem chamado Billy Bat pode estar envolvido em uma trama que vai muito além dos quadrinhos. Então aqui a gente acompanha vários enigmas, teorias da conspiração e uma viagem pela história da humanidade. Então Billy Bat é aquela história pra quem gosta de teorizar, sabe? Pra quem gosta daquelas ideias, teorias da conspiração e tudo mais, porque é justamente isso que acontece. Por exemplo, o homem foi pra Lua ou não foi? Quem estava envolvido no assassinato do presidente Kennedy? Por que Jesus Cristo foi crucificado? E todas essas coisas têm uma relação direta com o Billy Bat, que é o morcego, o personagem do Kevin Yamagata, e a gente embarca nessa jornada juntamente com ele de tentar encontrar as origens do morcego e como que todas essas coisas, todos esses fatos estão relacionados. Então, Billy Bat é uma obra sensacional, envolve todos esses pontos que são muito legais e que vale a pena você conhecer, você dar uma chance, que inclusive vai ser publicado aqui pela Panini também, tá? Os outros títulos que eu comentei, alguns também tem aqui em território nacional, Pluto tem aqui, Train Century Boys também tem aqui, a versão da Panini antiga, vai ter uma nova, se eu não me engano agora em setembro, vai ser lançado o primeiro volume dessa nova edição de Train Century Boys, enfim, então são muitas opções, você pode ir atrás, você pode ler pela internet também, enfim, o importante é você conhecer essas obras. Bom, e esse daqui foi o vídeo de hoje, então se tu chegou até aqui é porque é bem provável que tu tenha gostado, então eu peço que tu deixe o teu like aqui nesse vídeo porque é muito importante, ajuda no engajamento e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês. E se tu não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações pra tu não perder nenhum vídeo que a gente enviar e deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, beleza? Eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!